Fala pessoal, tudo bem? Gente, vamos dar continuidade aqui à nossa aula 2 que passamos na sexta-feira da semana passada. E aí, para finalizar o nosso dashboard aqui de fluxo de vendas, vamos criar uma abinha a mais aí de vendas por vendedor. O primeiro passo que a gente vai realizar aqui é colocar o background dentro da nossa aba 2. Então, você vai vir aqui em página de relatório, com relatório em branco, tá? Vai vir aqui em plano de fundo e vai procurar a imagem que está nessa pastinha aí, que eu disponibilizei para vocês baixarem. Então, você vai clicar nela, você vai baixar e vai ter acesso a esses arquivos. Clicar aqui, ó, na segunda tela, a tela 2 do dashboard, vou carregar. A transparência vai estar 100%, você vai colocar em 0. E aqui ele vai ficar com um tamanho bem maior. Você vai vir aqui em ajustar da imagem e vai colocar ajuste. Agora, vamos criar uma segmentação de dados, porque esta aba aqui, ela está 100% focada nas vendas dos vendedores, conforme tem aqui na nossa aba abaixo. Então, primeiro passo, eu vou vir aqui em adicionar o visual. Vou colocar aqui a segmentação de dados. Na segmentação de dados, eu vou colocar do tamanho do nosso layout, tá? Matheus, como é que cria esses layouts? Tudo está na aula 2, na aula 1, na verdade. Então, você vai acessar a aula 1, que deve estar aqui acima também. Ou, se você estiver no YouTube, você vai colocar no mesmo grupo aí, na mesma playlist, e você vai acessar a aula completa aí, a aula 1, para depois seguir a nossa aula 2. Ok? Então, cria a segmentação de dados. Vou colocar aqui, ó, o nome do vendedor, porque essa aba ela está 100% focada nos relatórios, nos vendedores. Então, eu vou vir aqui na nossa segmentação de dados, clicar em formatar o visual, configurações de segmentação de dados, estilo eu vou colocar suspenso, e em seleção eu vou colocar todas as seleções. Eu coloco uma opção a mais de conseguir selecionar todos os vendedores, tá vendo? Então, eu vou vir aqui só ajustar um pouco o visual, centralizar um pouquinho aqui para ficar melhor. Agora eu vou adicionar 2 cartões, um cartão de total de vendas e um cartão de comissão geral, ou pode ser uma comissão específica, caso o seu filtro seja em algum vendedor específico ou alguns vendedores específicos, ok? Então, venho aqui, ó, no cartão 1, 2, 3, vou clicar aqui, vou adicionar um pouco para cá. Agora, eu vou adicionar o total de venda. Total de venda vai vir aqui. E aí ele já me mostrou que está 9.320, mas eu não gosto muito dessa formatação. Vou clicar no cartão, vou vir aqui formatar seu visual, valor do balão. Vou colocar nenhuma unidade de casas, né? E aí colocar 2 casas decimais. Por quê? Esse carinha vai ficar 1.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. E eu quero olhar realmente em centavos, porque aqui é um gráfico mais financeiro. Depois eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para aproveitar a formatação que eu fiz da anterior. E agora eu vou criar um de comissão, tá? O total de comissão. Mas antes de criar, essa coluna aqui, ela não existe. Então, vamos criar no Darks. Então, basicamente, eu vou vir aqui no modo de exibição. Vou clicar aqui em nova coluna. E vou chamar essa coluna aqui de comissão. Aqui ao lado, eu vou realizar um passo bem simples. O que é a minha comissão é de 10% dos meus vendedores. Então, eu vou colocar aqui o total da venda, tá? Porque o nosso amigo Power BI, ele sempre calcula as colunas, não as células. E aí ele vai linha por linha. Vou multiplicar por 0,10. Matheus, por que não é vírgula? Porque aqui a gente utiliza um modelo americano. Então, não utilizamos vírgula, é ponto. Vou dar um Enter. Ele vai criar uma nova coluna com a comissão. Agora, eu posso voltar aqui no meu cartão, tirar essa coluna do cartão anterior e colocar aqui, ó, comissão. E automaticamente ele vai somar. Então, de comissão, tá bem claro aí, 10% ficou 932. Então, os meus de valor de custo, que essa loja teve só de comissão, foi 932, porque ela vendeu 9.320. Agora, eu vou colocar aqui um gráfico de barras clusterizadas, que eu vou colocar os vendedores que venderam mais, tá? E também vou criar outra aqui do top 2, qual foi o vendedor e os 2 vendedores que venderam mais. E aí vocês vão aprender um pouco de filtro. Então, eu vou vir aqui
tá? No eixo Y, vou colocar o nome do vendedor, porque eu quero fazer um relatório, um gráfico de ranking. E aqui o total de vendas. Basicamente foi isso. Mas vocês estão vendo aí que o relatório tá... As barras estão da cor default aí do Power BI. Vamos mudar isso também. Então, antes de mudar a cor, eu vou colocar um rótulo de dados, tá? Coloquei um rótulo de dados aqui. E vou vir aqui na outra aba e pegar o hexadecimal, que na última aula eu expliquei certinho o que é hexadecimal. Você vai vir aqui nas barras e pegar essa corzinha aqui, que é a cor da logo da nossa loja teste aí, que é a Big Bold. Copiei. Vou trazer aqui para outra aba. Vou vir aqui em formatar seu visual. Em barra, eu vou colocar em... Já está aqui, tá vendo? Mas eu vou adicionar para vocês aprenderem como eu coloco o nosso amigo hexadecimal. Vou dar um Enter. Pronto. Basicamente aí já fiz esse gráfico de barras, tá? No vertical clusterizado. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para pegar essa visualização. Agora eu vou fazer só um ajuste aqui. Eu vou colocar um filtro dos top 2. Quais os vendedores que venderam mais? Então eu vou vir aqui o nome do vendedor. Vou colocar o filtro por N superior, porque eu quero os 2 superiores. E ele vai perguntar, Matheus, qual é a base que eu preciso tomar? Aonde eu preciso saber que eles foram os superiores? Eu quero que ele se baseie na venda. Então, basicamente, eu preciso jogar aqui o total de venda por valor, aplicar o filtro e finalizar. Então, gente, essa foi a nossa segunda aula. Realmente é uma aula para complementar. A aula 1, se você não assistiu a aula 1, assista para vir para essa aula aqui e você entender esse contexto com a explicação melhor. Mas antes disso, eu esqueci de algo muito importante, que é a nossa navegação. Então, eu vou selecionar essas imagens aqui, vou jogar nesse menu e vou vir aqui. Eu só quero fazer uma navegação para voltar para a página principal. Vou clicar aqui, vou colocar uma ação. Nessa ação aqui, o tipo de ação, ele vai perguntar, Matheus, você quer fazer o quê? Que tipo de ação nessa imagem? Eu quero criar uma navegação de página. Agora ele pergunta, ok, e aí, qual é o destino? Destino principal. Basicamente é isso. Então, se eu clicar aqui no Ctrl+clique, ele vai navegar para a aba principal. E aí você pode fazer várias navegações, tá bom? Então, gente, abraço. Obrigado aí por você ter ficado até o final. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Comece a criar os seus exemplos. Comecem a praticar bastante Power BI. E toda semana uma aula online você precisa participar.